Bom, qualquer novidade vocês me avisem aí, porque hoje a aula vai ser um pouco diferente aqui, tá, gente? Espero que vocês estejam bem, na medida do possível. Boa noite, filho. Boa noite, Claudião. Será que é o Claudião mesmo que eu tô imaginando que é lá da cidade de Jaú? Se for, Claudião, fala pra mim que é você, meu amigo. Olha, se for, me deu até um taquicardia aqui, rapaz. Que saudade, quanto tempo, meu amigo. Se for você, me fala aí, só pra eu saber que é você, bota aqui. Gente, olha só, gente, se for o Cláudio, eu vou esperar ele botar aqui, se for ele mesmo. É um colega de, poxa vida, eu tô com quase 49, Claudião deve fazer uns 20 e poucos anos que nós cruzamos as notas musicais. É o Claudião, eu chamo de Claudião porque é um carinho e um respeito muito grande, embora a gente não tenha contato assim, né, a gente não se fala faz muito tempo, mas eu fiquei muito surpreso, tá? Obrigado pela sua presença aqui, meu amigo. É, o reconhecimento e a gratidão permanecem, tá? Gente, para quem vai chegar aqui depois, para quem vai escutar depois essa gravação que eu deixo lá no Spotify, deixo também lá no YouTube, deixo aqui no Instagram. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre portais, sobre essa loucura que muita gente fala tanta coisa e sem fundamento, fica muita coisa no mundo do romantismo, fica muita coisa no mundo do eu acho, do mundo da ilusão, e muita gente, a maioria das pessoas, elas não sabem que essa estrutura de portais, essa forma de divulgar nesse mundo romântico que tem gente canalizando toda hora, o próprio governo, ele faz isso, tá? Ele bota ali pessoas que acham que estão canalizando alguém e tudo mais, e bota ali para manter a coisa movimentada, enquanto a verdade em si, ela permanece ali para aqueles que realmente saem desse paradigma do modismo e mergulham um pouco mais. E hoje nós vamos mergulhar um pouquinho mais nas informações. Antes de dar início aqui as nossas informações sobre esse assunto, sobre esse tema, eu quero deixar bem claro, né, aqui, sempre, né, para que às vezes passam pessoas que não conhecem esse trabalho. Sérgio Oliveira, né, estou no Brasil, estado do Espírito Santo, Vitória, mais precisamente. Eu sou responsável por um trabalho denominado hoje de apometria na harmonização quântica e harmonização quântica, que é esse trabalho de entender esse mundo físico e o mundo extrafísico ou metafísico, aquilo que está fora do alcance da matéria bariônica transformada e condensada atomicamente, onde nós chamamos de matéria física, que segundo a ciência representa apenas 4% de uma essência de 100% de um total. Nós temos nós conseguimos manusear, nós conseguimos trabalhar apenas 4%, então 96% está por aí, e a gente, quem sabe um dia, né, sai desse paradigma aqui e entende um pouco melhor isso também, tá bom? Então hoje nós estamos aqui trabalhando com essa proposta sem paradigma religioso, sem dogma religioso, sem nenhuma estrutura. Eu tenho uma facilidade, uma afinidade por alguns processos com algumas estruturas, mas isso não quer dizer que eu tenha uma religião que eu faço ali e tal. Já tive, mas hoje não tenho não, tá? Então só para deixar isso claro também, porque eu não puxo aí a toalha para nenhum lado da mesa. A gente vai seguindo aqui cada um com aquilo que consegue captar, aquilo que consegue estudar, aquilo que é capaz, na verdade, né, de entender, de interpretar de acordo com o seu nível, na verdade, de consciência, o seu nível de entendimento. Pessoal, para quem acompanha a gente aqui em Vitória, para quem está por aqui, nós vamos ter uma reestruturação no trabalho de meditação presencial, tá? Depois da última semana, nós mudamos algumas coisas na nossa estrutura de trabalho no plano astral, e nós vamos mudar também aqui do plano físico, tá? Então a meditação nós vamos fazer cada 15 dias, do mesmo jeito, só que uma semana eu vou fazer aqui online, nessa estrutura que a gente tem aqui, e a outra semana, né, a próxima vez a gente faz lá na sala, no nosso espaço. Aí depois eu vou mudar as regras lá também, mas aí eu vou comunicar vocês lá no grupo do Telegram, porque as pessoas que vêm aqui presencial eu já tenho um grupo de pessoas ali, uma vez ou outra que vem uma pessoa diferente, mas eu vou passar essas informações lá no nosso grupo do Telegram. Então fica atento lá pra gente
pra gente fazer essa conexão, porque a gente vai ter umas mudanças ali, tá bom? Dei uma olhada também no Telegram, dei uma olhada aqui no perfil, nós tivemos não lembro mais se foi no domingo, acho que foi no domingo, sábado, não lembro. Nós tivemos aí uma canalização, né, com mais a frequência de mais 2 mentores, a Inamara Colonguiori e a Zaya da Horticria. Então nós temos 2 informações importantes para quem ainda não viu. Dá uma olhadinha lá que vai ser super legal, tá bom? Sem mais delongas, pessoal, vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Deixa eu trocar aqui a tela para nós. Eu falo aula porque para mim é uma aula mesmo, o jeito que a gente vai falando aqui, o jeito que a informação vai chegando. Para mim é uma aula mesmo. E só para vocês terem uma ideia, eu tenho já o tema, né, que a gente ia trabalhar isso desde a semana passada, já organizando aqui, já articulando, mas eu não conseguia canalizar o conteúdo e sou muito honesto para vocês, porque como eu tenho feito muita coisa, eu corro o risco também de corromper algumas informações, ou seja, de na hora de canalizar eu não conseguir fazer uma canalização como eu preciso fazer, não como eu quero simplesmente, mas como eu preciso fazer, porque a ideia aqui não é falar o que vocês querem ouvir, mas sim o que vocês precisam ouvir. E aí cada um vai ter a sua compreensão, cada um vai ter o seu entendimento à medida que vai trabalhando, que vai fazendo o seu processo pessoal. E só para lembrar, sempre o nosso processo de despertar consciencial, que é o meu propósito aqui, ele é individual, é a verticalização que a gente chama, é um trabalho onde eu vou fazer a minha conexão, né, a minha conexão, eu comigo mesmo, sem mentor, sem mestre, eu sigo a minha jornada, tá bom? E, gente, olha só, portais, então nós temos aí essa palavra portais, né? Eu nem fui pesquisar a formação da palavra, se vem do latim, se vem do grego, de onde vem, eu não fui fazer essa pesquisa não. Mas o portal, na verdade, a gente tem uma visão geral dele, uma visão meio genérica de que portal é uma passagem, né? Você tem ali a ideia até de um portão, você tem uma ideia de uma porta aqui no Brasil, né? A gente usa essa palavra portais e ela tem essa característica aí com porta, com portão. Então, para nós aqui, vamos deixar alinhado uma linguagem, portal é uma passagem, é uma proposta de passar de um lugar para outro, ou seja, de alterar a frequência. Muita gente fala muita besteira. Qualquer data repetida é um portal. É impressionante. Dia 11 agora, que dia é hoje? 13? Dia 11 foi terça-feira. Dia 11 eu vi uma publicação dizendo assim, 11 horas e 11 minutos do dia 11, o que isso representa para você? Eu falei, poxa vida, eu falei, essa pessoa deve estar fazendo uma brincadeira. Eu nem perdi o meu tempo, porque é uma pessoa que eu respeito. Eu falei, deve ser uma brincadeira que essa pessoa está fazendo. Então, e tem muita gente que vai atrás disso. Tem muita gente que vai atrás disso. Esse momento de hoje, essa QQ aqui, ela vai trazer pra gente, para aqueles que já estão um pouco mais avançados e compreendem as mudanças num nível um pouco mais sério, eu estou falando de questão cognitiva mesmo aqui no corpo físico, na matriz biológica, que vai acessar uma ressonância, e vocês vão entender por que daqui a pouco, com a estrutura extrafísica. Então, é um trabalho muito sério. Então, eu quero já deixar separado aqui essa proposta que nós temos. Então, tem um número semelhante, é um portal. Eu vi a hora igual, é um portal. Eu vou no supermercado e o troco é igual, é portal. A conta ficou igual, é um portal. Não, não é portal. São frequências numéricas que podem, de acordo com o seu nível de evolução consciencial e conexão com as suas equipes, significar alguma coisa para você. Não quer dizer que é alguma coisa para todo mundo. Vou dizer novamente, quando você vir essa frequência numérica repetida, não quer dizer que é um portal. Dependendo do seu nível cognitivo e evolucional dentro da sua proposta de despertar consciencial, isso pode significar algo para você. Não é para todo mundo. Isso é muito pessoal. Do contrário, todos estaríamos vendo números idênticos o tempo todo. Então aqui sai desse romantismo. Porque o portal 1111 é dos arcturianos, que é um gradiente mais baixo para ser resgatado. Porque o portal 1212 é do pleiadiano, que já é um pouquinho mais desafiante. Você precisa ter 53,4% de energia para poder ser resgatado. Depois o portal
1313 já é dos sirianos, que você precisa ter um gradiente acima de 67,2% para ser resgatado. Eu não estou falando disso aqui. Se fosse assim tão simples, nós não estaríamos vivendo essas, vou usar uma palavra mais leve, esses desafios que nós estamos vivendo, econômica, política, espiritual e fisicamente aqui na superfície, ok? Então, primeiro de tudo, sobre portais, desconecta dessa coisa de que naquele dia aconteceu isso, de que naquele dia precisou acontecer aquilo. Hoje está acontecendo algo maravilhoso para nós e não é dia nenhum de portal nenhum. Mas eu preciso estar atento a isso. Por quê? Porque às vezes, quando eu tenho essa organização numérica, as minhas equipes podem se fazer valer dessa frequência, porque é uma frequência, é uma cadeia numérica, e toda a nossa estrutura, tanto física quanto cósmica, é uma frequência numérica, matemática. Eles podem se fazer valer disso para que a gente possa ter um benefício ou um prejuízo. Dia 7/7 de 2023, que também deu 7. Por isso que eu botei aqui na nossa propaganda, portal 7/7/7. Então eu tenho 777. E aí, gente, não tem fim para debater sobre isso. Ah, Sérgio, mas eu tenho 7 mais 7 é 14, aí eu vou somar, vai dar 5. Se eu pôr mais 7, eu tenho 12. Ah, e aí agora eu tenho 3. O que é o número 3? Gente, vou ser muito honesto com vocês, não dá tempo de ficar nessas coisas mais. Nós temos coisas mais importantes para nos preocuparmos. As pessoas que estão vibrando essa coisa de viver nessas frequências, com esses números, com essas propostas, elas estão fazendo outras coisas. O nosso trabalho aqui é conectar você com a tua família cósmica, é conectar você com a tua nave, com a tua estrutura de comandante estelar que você é. Se você ainda não está preparado para isso, então talvez é o momento de você se preparar, se abrir para essa informação e assumir isso, porque senão você vai ficar também vivendo dentro da estrutura holográfica. Talvez por um certo período de tempo foi importante acreditar que era assim, que estava tudo certo, mas aqui hoje é um divisor de águas. Assim como eu disse que a nossa estrutura de meditação, eu já fiz uma alteração. Eu só vou comunicar e quem quiser aderir que venha, que seja bem-vindo. Eu vou seguir o meu trabalho. Nós estamos num outro nível, num outro patamar. Agora nós vamos começar a falar de amor, por exemplo, mas do amor micaélico, de um amor que cocria, de um amor que realmente vai me fazer compreender qual é a minha estrutura, qual é o meu propósito e codificação genética micaélica. Talvez o que eu estou dizendo aqui vocês não tenham nem consciência ainda para alcançar. Mas quem sabe à noite em projeção a gente consiga melhorar essa informação e você absorva um pouco mais. Agora o que acontece? Então, para a gente iniciar essa conversa de portais, eu precisava deixar isso muito bem claro para vocês. Nós temos frequências que abrem outras frequências, outras estruturas, outras passagens de conexão. Isso acontece toda noite quando você dorme. Eu não sei se aqui já é a primeira informação, até esqueci de mudar ali. Quando a gente vai dormir, eu preciso deixar isso bem claro aqui. Por quê? Tudo é frequência. Eu sempre falo, quando as pessoas vêm conversar comigo sobre frequência, eu falo assim, olha, é como se você estivesse ouvindo um rádio, você está ali parado, seja num carro, seja no teu celular, seja independente do lugar onde você se encontra, você está ali ouvindo um rádio, por exemplo. E aí você tá ouvindo o rádio, aí você não gostou daquela música que tá tocando ali, o que você faz? Eu vou trocar de rádio, eu vou ouvir outra música. Eu vou ouvir uma outra música. E aí o que eu faço? Eu saio do lugar ou eu mudo a frequência? Fica aí a pergunta. Eu preciso sair do lugar ou eu só troco de estação? Se era 96.7, eu vou lá para 96.8, já é outra rádio. Já é outra frequência, eu já estou literalmente acessando outro lugar. É a mesma coisa para a gente aqui. Quando você dorme, que você desconecta, esse fenômeno do desdobramento astral ou da projeção astral, desdobramento da consciência, chama como você quiser, ele só acontece quando você dorme, quando você realmente consegue libertar o teu corpo astral, ou seja, essa outra frequência que vibra em ressonância com o corpo físico, e esta frequência que está coligada com o teu corpo físico vai acessar uma outra realidade, uma outra dimensão. Ou seja, para que isso aconteça, você vai ter que passar por um portal. Ficou claro isso?
Portal não é igual do Doutor Estranho, que você vai fazer um círculo dourado e vai abrir e vai sair para outro lugar. Isso é ficção. Aquilo acontece na nossa estrutura mental. E aí, para quem já estudou comigo lá, eu acho que lá na apometria, que a gente fala da projeção mental, de entender esse processo aí, de como que a gente faz isso para ajudar nos tratamentos e nas terapias, de fazer esse desdobramento mental. Então, isso é muito importante. Então, primeiro, tudo é frequência. Segundo, a segunda informação que eu preciso ter aqui é que eu tenho um desdobramento, deixa eu grifar aqui, eu tenho uns desdobramentos que eu acesso outras frequências, eu acesso determinadas frequências por meio de portais. Agora, o que ocorre? Quando eu tenho esse alinhamento, 7 do 7 do 7, a numerologia vai dizer uma coisa, a astrologia vai dizer outra coisa, e aí tem pessoas que têm as suas previsões, tem gente que gosta disso, eu particularmente não sigo essa linha, mas tem gente que gosta, e realmente há uma frequência ajustada de acordo com a matemática, de acordo com uma estrutura que rege a nossa organização matemática. Então eu posso sim ter ou sentir algumas manifestações ali. E com certeza muita gente usa disso para fazer coisas boas e outras nem tão boas assim, tá? Mas em linhas gerais, tudo é frequência. Com os meus desdobramentos eu altero frequências e acesso realidades paralelas ou dimensões diferentes. Então isso é muito importante para nós, para esse primeiro alinhamento aqui, tá? Eu quero já pedir desculpas para vocês, porque talvez hoje a gente vai passar um pouquinho das 19h30, tá, gente? Por conta do conteúdo mesmo, que eu acho que é relevante pra gente aqui, que geralmente eu gosto muito de ser pontual, mas hoje vai passar um pouquinho, tá? Com base nisso, pensando que tudo é frequência, que nós temos isso, nós temos aqui no nosso planeta e outros mundos também de exílio, como o nosso e a Lua, por exemplo, nós temos uma estrutura de frequência que é ajustada, que é controlada, tá? Por vários, vamos dizer, como que eu vou colocar para vocês aqui? Controlado por várias estruturas em níveis mais diversos. Então, basicamente, a nossa força de criação ela é tão grande no padrão negativo, porque a dualidade nossa aqui ela é muito alta, muito elevada, que a gente não acredita, por exemplo, que quando a gente pensa, a gente está co-criando, que a gente está enviando ondas mesmo, atomicamente falando, a gente não tem essa visão, né? A gente não enxerga, então eu não dou a devida importância para isso. Então, a dualidade nossa ela é tão grande, o medo, a dor, a miséria, a escassez, isso faz com que a gente vibre de um jeito tão precário. E muitas almas, muitos seres trevosos, negativados que estão aqui, toda essa vibração pode comprometer outros projetos em frequências próximas à nossa. Lembra 96.6, 96.8, é muito próximo. Então eu precisei colocar uma barreira de frequência, ou seja, eu coloquei ali algo que anula aquela frequência, ela só chega até certo ponto, ela não passa mais. Então eu estou vibrando aqui, ela chega aqui, ela não passa mais. Isso fez com que nós perdêssemos a conexão com as nossas estruturas ou famílias cósmicas. Então, quando a gente fala de portal, que há uma brecha nessas estruturas e facilita isso, dificulta aquilo, muita gente consegue acessar algumas coisas, para quem já está no processo, consegue de fato perceber uma mudança aí, mas o próprio sistema nosso de aprisionamento, ele gera frequências para nos confundir. E aí o caos fica instalado, né? E ele é ativado e potencializado. Por isso muita gente sente, nossa, no dia 7 do 7 ficou pesado demais. Gente, mas tá pesado faz quanto tempo? Eu, por exemplo, se no dia 7 do 7 ficou pesado, então eu não sei o que está acontecendo hoje, por exemplo. Eu não sei nomear para vocês, compreende? Mas a força é tão grande, é trabalhado isso de uma forma tão intensa na mente das pessoas, que aquilo parece que vai acontecer algo fenomenal. E fiquem atentos, Projeto Blue Beam, devia ter escrito isso aqui também, Projeto Blue Beam. As imagens que vocês estão vendo no Instagram, as imagens que vocês estão compartilhando, observem, observem, observem. Tudo está sendo formado e formatado para quê? Para que haja uma manipulação e talvez ainda uma suposta vinda de Jesus para salvar todo mundo. Vocês estão percebendo a política e a economia, para onde que está caminhando e para onde nós estamos sendo conduzidos, ok? Então prestem atenção nisso, nessa informação aí, tá joia? Mas
isso era só para dar um panorama geral dessa ideia de portal, de que se faz e como se faz. O assunto que eu quero tratar com vocês é esse aqui, ó. O assunto de hoje, matematicamente falando, sobre frequências, sobre a proposta de entendimento sem mimimi, sem romantismo, entendendo de fato o que é que nós estamos fazendo. Eu quero falar da sequência de Fibonacci ou Fibonacci. Eu não sei falar italiano, né? Porque é um matemático italiano que tem ali do século XIII, que trouxe uma das maiores descobertas que até hoje são analisadas, são referenciadas. Digita aqui no chat para mim quem está acompanhando ainda, quem já ouviu falar da sequência de Fibonacci. Meu amigo Claudião, se estiver por aqui ainda, né? A música que a gente gosta tanto, né? Ela tem toda essa estrutura super, super bem organizada. São frequências, são notas musicais. Eu outro dia dei um exemplo, não sei se foi aqui numa live ou se foi numa meditação. Para quem é das antigas aí como eu, tem um filme do He-Man, que era um desenho que a gente assistia quando eu tinha lá meus 12 anos, 10 anos. Fizeram um filme dele um pouco mais ali, não sei se 87, alguma coisa assim. E eles têm lá uma chave para abrir os portais, para abrir um portal para viajar de uma dimensão para outra, e eles usam um instrumento musical similar a um teclado que a gente conhece hoje aqui, né? E aí, ó, show, quem já ouviu falar sobre a sequência de Fibonacci. Então, basicamente, nós temos aqui uma reflexão muito, muito, muito tranquila pra gente fazer, porque é algo nosso, que é alguém que estava aqui, um ser muito iluminado, que falou assim, ó, deixa eu ajudar o processo evolutivo desses seres. Então, isso daí já faz mais de 10 séculos, né? E a gente ainda não entendeu isso. Talvez não estávamos preparados e não era para entender mesmo, mas agora a gente está já um pouco mais avançado para começar a mergulhar de fato e perceber que quando a gente fala assim, olha, eu sou um com o todo e o todo é um comigo, nós não estamos falando de romantismo, nós não estamos falando de coisas bonitas, de coisas belas, nós estamos falando realmente de uma imensidão ou de uma infinidade ou infinitude de estruturas que somos nós mesmos. Então, quando a gente fala da sequência de Fibonacci, ele fez o quê? A descoberta dele dos padrões matemáticos, né? Então, basicamente, depois, para quem quiser estudar, quem quiser melhorar a informação, eu não sou um expert, nunca mergulhei profundamente nesses estudos, mas eu tenho uma boa leitura, porque por um certo tempo lá atrás, eu não me recordo mais que ano foi, eu estudei muito algumas questões assim que me ajudaram muito a dar um salto e posso até dizer que me trouxeram aqui de um jeito um pouco mais maduro e consciente. Eu não fico nesse romantismo, né? Quem me conhece sabe que eu não tenho nada de romântico quando o assunto é falar sobre essas questões tecnológicas que outros chamam de espiritualidade. Veja bem, então ele diz o seguinte, que partindo do número 1 aqui é um padrão, né? Eu vou pegar esse mesmo número, eu vou repetir, e repetindo eu vou somar com o antecessor. Então eu peguei o 1 mais 1, 2. Somando 2 mais 1, 3. Somando 3 mais 2 eu tenho 5. Somando 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21. E assim sucessivamente. Olhando para isso não faz muito sentido, mas com base em que foi desenvolvida essa estrutura? E aqui também, se eu não me engano, nós temos aquela proposta da proposição pi, né, que é 1,6, uma coisa assim. Eu não sou muito bom de matemática, não lembro de tudo isso, mas eu acho que é isso. E assim, haja visto que eu estou canalizando aqui, então muitas informações eu não tenho, eu não processei tudo bem na canalização. Mas o que acontece com esse padrão? Olha que interessante, quando esse número é colocado pra gente na prática, dentro do que acontece com a gente aqui na superfície, para que nós possamos entender essa conexão eu e o todo e eu, tá? Aqui é um recorte de uma folha, né? Então dá para vocês verem que é uma folha aqui, só um recortezinho mesmo. E essa estrutura espiral da folha, que foi feito só um recorte aqui, mas se a gente for abrir, ela sai fora aqui, né? Ela vai abrindo e tudo mais. E tantas outras ilustrações que a gente tem hoje, para quem tiver curiosidade depois dá uma pesquisada que vocês vão gostar desse assunto, ou até para melhorar a informação de vocês. É muito interessante porque quando
ele começou a analisar isso. Se eu não me engano, também tem um experimento muito importante dele nessa época dessas descobertas sobre a reprodução dos coelhos e tudo mais. Ele era muito conectado com essa proposta da natureza, né? Ele e o todo ali, e ele começa a reconhecer esses padrões. Quando ele olha para a espiral, por exemplo, né? Quando ele olha para a espiral aqui, por exemplo, ele vai trazer um desenho muito interessante para a gente. E é aqui que fica interessante essa ideia. Eu não lembro, tinha alguma coisa de 1,6 também, amor. Eu não lembro o que era, mas tudo bem, obrigado. Olha só que interessante aqui, quando a gente olha para a mesma ideia da espiral. Eu tenho uma pequena parte aqui, eu não sei se aparece para vocês aí, onde eu estou piscando uma luz aqui, né? A análise dele foi essa, resumidamente, tá? Eu tenho um ponto, que é o ponto inicial de onde ele começa a observar essa espiral. Dobrando esse ponto, o mesmo ponto, ele espelhou, na verdade, né? Espelhou esse ponto. E quando ele espelha esse ponto e soma, ele tem essa outra parte aqui. Escreve no chat se está dando para vocês enxergarem aí a luzinha do mouse piscando aí. Se eu não estou perdendo tempo aqui, mas eu acho que dá sim, né? Então veja bem, eu tenho um ponto inicial, quando eu espelho esse ponto e somo, eu tenho uma terceira parte. Quando eu pego essa terceira parte e somo com a parte anterior, eu tenho essa quarta parte. E vocês percebam que é a soma de tudo, que vai se dobrando. Alarga um pouquinho e dobra. Quando eu pego essa parte e somo com essa, eu tenho uma outra parte, uma outra estrutura. Quando eu pego essa estrutura e somo com essa, eu tenho uma outra estrutura. Quando eu pego essa estrutura, somo com essa, eu tenho uma outra estrutura. Pequenininho, porque tá no celular, né? Não tem jeito. Mas olha só, eu não sei se eu consegui explicar aqui o que está acontecendo, mas existe uma programação e uma evolução aqui, matemática. Quando eu olho para o todo, eu vou encontrar isso. Quando eu pego, por exemplo, o homem vitruviano, para quem quiser, para quem já estudou comigo aqui, sabe que a gente fala disso lá um pouquinho no módulo 1, que você tem todas as medidas do seu corpo harmonicamente estruturadas. Então, se eu quero falar de portal, eu preciso então entender isso aqui, que é algo nosso aqui da superfície, que já tem uma matemática desenvolvida dizendo assim, olha, aqui nós temos um padrão acontecendo. E todas as vezes que eu consigo organizar esse padrão, toda vez que eu organizo esse padrão, eu consigo ter desdobramentos e partindo dos desdobramentos eu consigo organizar algumas informações. É só isso. É só isso. E daqui eu tenho a arte, daqui eu tenho as construções, eu tenho as edificações. É aqui, por exemplo, que eles explicam também, é lógico que não foi isso que aconteceu desse jeito, mas eles explicam a proporção das pirâmides, as coordenadas e tudo mais. Se você avançar nos estudos, você vai encontrar muita coisa interessante que faz até algum sentido, tá? Mas para nós aqui eu trouxe essa ilustração, por quê? Porque nós já temos estudos aí de mais de 10 séculos. Não são décadas, são séculos. Ou seja, mais de 1000 anos que a gente ainda não entendeu. E às vezes as pessoas acham, ou me veem falando, me veem ouvindo, porque é só ir lá e falar e pegar. Não, gente, você tem que entender minimamente algumas coisas para que você possa ter um canal de conexão com a sua estrutura fora daqui. Então, semelhante a essa estrutura, a esse padrão descoberto aqui, que nós temos, depois vocês pesquisem. Eu quero trazer para vocês, para quem está conectado com essa estrutura de portal, para quem está realmente talvez preparado para avançar um pouco mais, para galgar outros níveis no seu processo evolutivo, eu quero trazer uma outra informação muito importante. A frequência do hidrogênio. É um material que eu tenho aqui antigo. Eu lembro que eu fiz esse trabalho aqui há muitos anos atrás, assim, foi de um diferencial absurdo para mim. É aqui que eu falo que algumas experiências que eu tive lá muito tempo atrás também com ayahuasca, que você altera sua estrutura biológica e tudo mais, se eu não me engano DMT, né, que eu não lembro os termos todos. Eu consegui, por meio dessas meditações, mudando essa frequência do hidrogênio, eu consegui ter experiências bem mais avançadas do que
as que eu tinha lá. Tá? E aí é lógico, foi um processo, não foi assim, eu fiz uma vez e aconteceu, foi um processo, eu fui me adaptando às consequências e os resultados foram chegando. Então o que acontece? O nosso corpo, H2O, molécula de água, nosso corpo, aí você vai encontrar várias estruturas, 67%, 75%, 80%, 69%, 71% do nosso corpo é água, enfim, o nosso planeta é água. Então eu preciso entender que eu já tenho uma relação, além dessa outra estrutura aqui, eu já tenho uma relação com algo maior que eu ainda talvez não tinha parado para fazer. Eu preciso quebrar essas pontes de hidrogênio, reorganizar para ter outros resultados que talvez eu ainda não tive. Tá? Isso é muito interessante. Então, olha só, similar à frequência de Fibonacci, eu tenho um código que também se repete. Então ele tem um padrão aqui, deixa eu botar de novo para vocês, 0, 1, 4, 2, 8, 5, 7. Ele vai se repetir. 1, 4, 2, 8, 5, 7. 1, 4, 2, 8, 5, 7. Tá? Então o que acontece? É fácil até para memorizar, né? É um número fácil. Mas isso é um código, é uma ativação. E aí você vai decorar, porque é muito simples de você... Eu sempre decoro as coisas, eu gosto muito de decorar. Entro numa frequência e ativo isso. Hoje, né, quando eu estava canalizando aqui um pouco antes, quando eu fui organizar essa informação para vocês, eu lembrei que houve uma época que eu falava isso aqui em inglês. Hoje, estudando inglês, eu falo, gente, o que eu falava naquela época, né? Meus colegas de inglês aí me ajudem, né? Mas eu tinha, assim, era tão forte aquilo, era tão forte, porque mudava, e aí você percebe que não é você mais fazendo. E aí vem as experiências. Vem as experiências por quê? Eu estou alterando no meu organismo biológico e, consequentemente, ressonando com o meu corpo astral. Lembra que eu falei ali no comecinho da nossa live de hoje, da nossa QQ? Eu falei dos desdobramentos, quando a gente dorme e tudo mais. Eu estou naquela página ainda. Como é que eu faço, então, para ter um acesso, se a palavra, se a linguagem é portal, como é que eu faço para melhorar essa informação? Como é que eu faço para usar isso de um jeito maduro, sem cair no modismo da data que se repete, do número que se repete, e achar que aquilo ali é algo muito além do que ele está sendo de verdade? Então, eu tenho um código aqui que eu estou passando para vocês, estou disponibilizando para vocês. 0, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7. Só de falar eu já começo a bocejar, porque para mim pronunciar assim não é algo tão vazio, embora eu tenha feito sem nenhuma pretensão, mas eu já tenho uma conexão ativa aqui internamente, então isso é muito importante. O que vai acontecer com você se você seguir um pouquinho essa proposta aqui? Quando você começar a sintonizar essa frequência do hidrogênio, é muito importante, deixa eu ver se eu consigo brifar aqui para vocês de novo, cadê, tá aqui, ó. Nós entramos em uma vibração sonora semelhante à sequência de Fibonacci, conectando-se com alguns sistemas estelares. Eu queria poder escrever um monte de coisa aqui para deixar para vocês, mas aqui é o suficiente, só para deixar, para despertar aí a curiosidade ou o interesse. Quando você começa a ativar, você está entrando em contato com estruturas muito além do que você pode imaginar agora. Para quem já está avançado, para quem já faz 2 anos, 3 anos que está estudando aqui com a gente na escola da harmonização quântica, eu nunca tinha falado isso aqui para vocês. Eu nunca tinha trazido essa ativação. Sérgio, mas por que agora você está trazendo? Porque agora é a hora. Nós temos pessoas que estão prontas para trabalhar, outras que estão sendo preparadas num nível acelerado para trabalhar, e nós disponibilizamos uma chave de conexão com os comandos, com as estruturas. Sérgio, como que eu faço? Por exemplo, para quem já está trabalhando com os Merkabas, o Andorian, que é um Merkaba fenomenal de comando estelar, nós podemos usar o Adorishi Hamadashi, ok? Para que a gente possa, junto com o Merkaba, primeiro você ativa o Merkaba, espera aquele tempinho de conexão, se coloca com o Merkaba, e aí você dá o comando para ativar
a frequência de hidrogênio. E você vai fazer isso, você vai alterar e vai reorganizar essas moléculas, perdão. Ok? E aí você depois vai me falar da experiência, se você quiser, o que você vai começar a experimentar. Não quer dizer que se você faz uma vez, você já vai ter resultado. Pode ser até que tenha. Eu não tive. Eu ralei muito para depois ter algumas experiências com essas informações, tá? Mas talvez para vocês isso já aconteça num nível mais, um pouco mais rápido, talvez vocês tenham mais resultado, porque hoje a dinâmica é outra. Nós temos aí uma proposta de trabalho um pouco mais elevada e uma urgência também, tá? Então eu queria deixar isso para vocês. Gente, eu não sei se fez sentido, se faz sentido, mas eu precisava deixar essa informação aqui registrada, deixar gravada aqui, eu precisava deixar essa orientação, na verdade, né, para os meus colegas que já estão trabalhando. E lembrando que sempre que eu abro aqui o portal para a gente falar, para a gente trabalhar, seja a quarta quântica, seja a nossa meditação, sempre eu estou trazendo a abertura de um portal, sempre a gente tem um trabalho no plano astral. Esse material também ele é aproveitado num outro nível, em uma outra codificação, para ajudar os nossos irmãos que saíram daqui, que estão vagando ainda sem saber para onde seguir. Então a gente presta esse auxílio para eles também, ok? Então, uma vez mais, eu agradeço a presença de todos vocês, né? Sigam no ritmo de vocês, a jornada de vocês, o processo de vocês. Temos muita coisa para falar, nós temos muito a avançar, nós temos muito a galgar aí pela frente. Todas essas frequências, elas estão super alinhadas com as propostas de conexão com Aruanda, com Ramatiz, com Iroko, com a Canius BR8, que a gente tem os nossos laboratórios que estão sendo cada vez mais atualizados à medida que nós vamos mudando a nossa frequência aqui, nós conseguimos acessar outros gradientes energéticos da nossa nave também, enfim, e tantas outras conexões. Eu espero, né, que vocês tenham aí uma experiência cada vez mais significativa, e à medida que vocês avancem, vocês possam também começar a irradiar essa energia para outras pessoas, tá? Esse é o trabalho de harmonização quântica, dentro dessa proposta hoje de apometria na harmonização quântica, que é romper essa barreira linear de tempo, romper esse espaço-tempo e avançar um pouco mais e conseguir fazer aí a nossa experiência cada vez mais significativa. Sou o Sérgio Oliveira, sou aí, né, temporariamente o responsável por esse trabalho, e para mim é uma honra poder estar transferindo ou transmitindo ou apenas recordando essas informações para vocês. Um grande abraço, deixo aí para vocês essa proposta de vida, uma proposta de experiência cada vez mais significativa. Você é um ser de luz, então vibre a luz e se conecte cada vez mais com a luz, tá bom? Paz, luz, harmonia a todos. Quem passou por aqui, que deixou um oi, Raquel, obrigado. Não sei se você tá aí ainda. André, Gabi, amor, muito obrigado. Quem mais passou? Claudião, se você estiver aqui ainda, abraço, meu amigo, filho, boa noite, muito obrigado. E, gente, nos vemos muito em breve. Tchau, tchau.